Casas, sonhos e segredos. Para quem quer saber mais sobre habitação e encontrar o seu próximo imóvel de sonho. Casas, sonhos e segredos. Com o patrocínio Dupla Garantia. Os seus consultores imobiliários de confiança. Olá para todos, então, muito bom dia. Bem-vindos para mais um podcast Casas, Sonhos e Segredos. Esta é uma oferta Dupla Garantia. Os seus consultores de confiança em Viana do Castelo são o António Freitas e o Paulo Maciel. Olá aos dois, muito bom dia. Obrigado por se juntarem a nós mais uma semana para falarmos sobre este tema da habitação e do imobiliário. E hoje, em particular, vamos falar de um tema mais ou menos controverso quando se fala em setor imobiliário, nomeadamente em usufruírem dos serviços de consultores imobiliários. Casas, sonhos e segredos. Abra aqui as portas para o seu imóvel de sonho. Quando se pretende vender um imóvel, recorre-se com frequência a uma agência imobiliária ou a consultores imobiliários que estejam no mercado, com experiência, é um dos fatores fundamentais e muitas vezes esses agentes imobiliários, também lhes podemos chamar assim, exigem exclusividade. Ora, o tema de hoje é precisamente a exclusividade imobiliária, um dos temas mais polémicos. António, Paulo, exclusivo ou não exclusivo? Vamos começar por explicar qual é a diferença. No fundo, as pessoas não percebem que quem dá o exclusivo do esforço somos nós. Nós focamos nos imóveis que nos são entregues de uma tal maneira e só mostramos os nossos imóveis. Ou seja, deixe-me clarificar também para início de conversa, um imóvel exclusivo é um imóvel que é entregue a um agente para que ele, de forma exclusiva, o possa comercializar, sem interferência, divulgar e, naturalmente, sim, até à fase final, esperemos, para a venda, sem interferência de outros intermediários, ou pelo menos que tenham papel ativo no imóvel, no negócio. Um não exclusivo é aquele imóvel que eu posso ter e que decido colocar no mercado e que posso entregar não a um, mas a diferentes agentes imobiliários. E aqui as diferenças são muitas. Voltando à pergunta, Paulo, as diferenças são muitas, porque um exclusivo, como dizia, é um imóvel que tem uma dedicação extra. E o investimento, claro. Uma pessoa promove, abre as oportunidades às outras empresas de trazerem o comprador, partilhando a comissão, e isso é tudo. É uma relação de confiança, uma relação aberta, onde há investimento, onde há dedicação. Diferente disto. Eu acho que era... Quando um consultor e uma agência investe e está sujeito a perder tudo, a relação não pode ser a mesma, o investimento não pode ser o mesmo. Qualquer pessoa percebe isto. Acho que é importante clarificar, porque existe um mito, ok, em que quando as pessoas nos abordam em relação à exclusividade, pensam que só nós é que vamos, neste caso, podemos vender ou trazer o comprador. Não, a nossa função, quando é exclusividade, é na promoção do imóvel, do investimento, o foco, o Paulo estava a falar. Aqui, o importante é que depois qualquer outro colega de outra agência imobiliária pode trazer um cliente comprador, seja através das nossas ferramentas ou um cliente que já tem em carteira, mas e depois a partir daí partilhamos a comissão, por isso o proprietário acaba por não perder e não ficar só restrito a nós. Okay? Acho que era isso importante clarificar. Qualquer das formas, a promoção é sempre feita por quem tem o exclusivo do Exatamente. Além disso, nós temos provas dadas em que realmente partilhamos, sem esquemas, sem... Porque é que muitos proprietários têm receio dessa exclusividade? Muitas vezes é a questão do tabu que acabei de falar, ou o mito que acabei de falar. Experiências também que houve negativas. Exatamente, e neste caso muitas das vezes é o fator de quanto mais agências imobiliárias tiver, maior é a probabilidade, porque existem mais potenciais compradores de se efetivar o negócio, e por vezes é o contrário, porque não existe foco. Eu costumo dizer que às vezes nós, num tom de brincadeira, às vezes os proprietários falam connosco como se isto fosse uma corrida. E o que é que acontece? Quem ganha uma corrida não é quem tem mais carros, mas é quem tem o carro mais rápido. E isto é o foco e a dedicação, é o que faz às vezes o negócio, ou que faz grande parte das vezes o negócio acontecerem mais rapidamente e melhor e assertivamente. Ou seja, acaba por me responder à minha próxima questão, mas penso que poderão ainda completá-la. Quando é que essa exclusividade beneficia realmente o proprietário? É nesse foco, nessa determinação,
Nesse investimento que existe. No investimento que é feito de forma consistente e considerável, nessa estratégia para que o imóvel seja efetivamente vendido e, se possível, num curto espaço de tempo, porque quando se coloca um imóvel no mercado, a expectativa de quem está a vender é que seja uma venda relativamente rápida, mas há mais vantagens. Falamos de uma agência ou mediadores que asseguram por completo o processo todo dele, de forma transparente e legal, digamos assim. Sim. Também essa parte. E existe só um interlocutor, que eu acho que é importante para não criar aqui ruído, e uma estratégia, sim, exatamente. Não se fala vou dar aqui nomes, o Manel, o Joaquim, o António, o Pedro, e acaba-se por perder foco. Neste caso, acaba por a venda ser muito mais confusa do que realmente falar só com uma pessoa, com um interlocutor, e esse interlocutor, digamos, comunicar com o mercado. Um comprador americano não compra um imóvel que esteja em 2 agências. Gera logo desconfiança e receios. Precisamente porque lá o mercado funciona assim. Claro. E com essa filosofia acaba por fazer sentido, obviamente, que exista uma desconfiança maior. E por falar em desconfiança, imagino que também ouçam coisas às vezes menos boas, ou pelo menos alguma resistência por parte dos compradores, quando vocês dizem que estão com aquele imóvel em exclusivo. O que é que vocês mais costumam ouvir quando esta situação se coloca? Para o comprador é melhor, muito melhor também, porque o comprador sabe que está a lidar com uma pessoa que lhe diz como é que está o processo. Não é? Já tem proposta, não tem proposta. É muito diferente do imóvel estar em várias agências, vai visitar com uma agência, faz uma proposta, mas entretanto já foi vendido por outra. E para o vendedor, ou seja, vocês abordam um proprietário de um imóvel e dizem: esta é a nossa forma de trabalhar, estas são as nossas condições, mas nós só trabalhamos em exclusivo. Continuam a ter essa resistência por parte dos vendedores? Porque normalmente, ou porque ouvem histórias efetivamente de outras pessoas que tiveram mais experiências, às vezes mesmo com a nossa agência, nossa Remax, ou com a nossa marca, ou efetivamente com outras agências, e acaba bem natural que as pessoas tenham algum receio. Mas depois conseguindo explicar, porque depois existe a parte do plano de marketing, dedicação, investimento, foco principalmente, e acabamos por, muitas das vezes, conseguir que elas consigam ver os benefícios de trabalhar em regime de exclusividade na promoção do imóvel, sendo que fazemos partilha com outras agências. E damos garantia. Ou seja, se não cumprirmos o que dissermos, a nível do plano de marketing, nos comprometemos, o cliente pode rescindir o nosso contrato. E tem uma vantagem, porque não dão uma garantia, dão a dupla. Uma garantia. Exatamente. Obrigado, António, obrigado, Paulo, por mais um episódio. Mas antes de nos despedirmos, vocês ainda têm mais uma mensagem para quem nos acompanha aqui na rádio ou nos segue nas diferentes plataformas digitais. Temos um imóvel da semana para fechar o bloco de hoje. Casas, sonhos e segredos. Imóvel da semana no Casas, Sonhos e Segredos é uma oportunidade para um investidor, por exemplo, porque falamos de um prédio na Rua dos Manjovos, não é assim, Paulo? Exatamente. São 3 apartamentos e o proprietário quer vender os 3 ao mesmo tempo, à mesma pessoa. Portanto, um imóvel ideal para quem queira investir e eventualmente rentabilizar. Estão em condições de o poder fazer de imediato ou precisam de obras? Qual é a situação do prédio? Estão em perfeito estado. Tem 5, 6 anos. Para as pessoas poderem habitar já, sim. Sim. Estão mobilados. O prédio é bastante bonito, são 3 T2, ok, preciso mencionar. Um deles, o do resto, acaba por ter uma área exterior, os outros são duplex e pronto, são 3 T2 com 2 casas de banho cada um, em excelente estado de conservação. Atenção, neste caso enquadra-se mais para o investidor, à partida, ou o investidor que queira habitar e queira rentabilizar, porque 2 deles estão arrendados, certo? É 2 deles. Exatamente, neste momento. Portanto, já um investimento com garantia também de retorno até imediata. Pela centralidade na cidade, não é? Centralidade. Próximo da avenida. Rua dos Manjovos é uma zona muito central, muito próximo da Avenida
dos combatentes em Viana do Castelo. Exatamente. Um prédio que pode ser visitado, creio eu, se assim pretenderem, contactando a dupla garantia. Exatamente. Fica essa dica aqui como imóvel da semana. Agora sim, obrigado aos dois mais uma vez. Continuação de uma boa semana para vocês e encontramos-nos já na próxima edição para continuar a falar sobre casas, sonhos e segredos. Continuação de uma ótima semana para todos e já sabem, confiram este episódio na rádio e também no podcast. Casas, sonhos e segredos. Para quem quer saber mais sobre habitação e encontrar o seu próximo imóvel de sonho. Casas, sonhos e segredos. Com o patrocínio Dupla Garantia. Os seus consultores imobiliários de confiança.